muita gente, a maioria dos profissionais dão importância para as coisas erradas. Tem uma parada que eu chamo de TED. TED quer dizer tempo, energia e dinheiro. O que é isso, Felipe? Isso aqui, ó, é o que você foca, né? Quando você foca o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro em algo, aquele algo, hora ou outra, você vai se tornar especialista naquilo, né? E o que acontece? Eu vejo a maioria dos profissionais focando tempo, energia e dinheiro aonde? Em pontos, em conhecimentos que não vão te levar a conseguir chegar no 10, a conseguir entregar qualquer cabelo no 10, no loiro claríssimo. Olá, aqui é Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em cor, corte, saúde capilar e progressiva. E aqui, nessa live, nessa aula, nesse vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre como fazer qualquer cabelo chegar no 10, ou seja, chegar no loiro claríssimo. Qualquer cabelo. Tá? Mais do que chegar no 10, você conseguir entregar para sua cliente um loiro claríssimo, na cor que a sua cliente quer, sem amarelo, sem alaranjado. Né? Vamos ver como que acontece isso? Olha só. E aqui, eu vou te dar o guia definitivo do clareamento. Tá? O lance é o seguinte, ó. Muita gente, a maioria dos profissionais dão importância para as coisas erradas. Tem uma parada que eu chamo de TED. TED quer dizer tempo, energia e dinheiro. O que é isso, Felipe? Isso aqui, ó, é o que você foca, né? Quando você foca o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro em algo, aquele algo, hora ou outra, você vai se tornar especialista naquilo. Né? E o que acontece? Eu vejo a maioria dos profissionais focando tempo, energia e dinheiro aonde? Em pontos, em conhecimentos que não vão te levar a conseguir chegar no 10, a conseguir entregar qualquer cabelo no 10, no loiro claríssimo. O que eu quero dizer com isso? Que olha só, quando você quer ter um loiro claríssimo deslumbrante, a maioria das pessoas ficam atrás do quê? De matização, por exemplo. Meu Deus, o cabelo está ficando amarelo e alaranjado, meus loiros estão ficando amarelo e alaranjado, eu preciso aprender matização. Eu preciso aprender a neutralizar essa parada para entregar um loiro perolado, um loiro platinado, um loiro, né? Não, tá errado. Sabe por que tá errado? Você focar tempo, energia e dinheiro em ser o melhor matizador da face da Terra? Porque o amarelo e o alaranjado, olha só, o que é amarelo e alaranjado? Muito se fala em fundo de clareamento. Mas o que é o amarelo e o alaranjado? O amarelo e o alaranjado é um residual de cor. É o fundo de clareamento? É o fundo de clareamento, sim. E eu vou te falar o seguinte, muita gente também fica focada em uma coisa, é você focar na matização. O residual de cor, amarelo e alaranjado, e a outra coisa é focar no fundo de clareamento. Não posso esquecer de falar disso aqui. O amarelo alaranjado, ele é um residual de cor. Por que o cabelo fica loiro alaranjado ou loiro amarelado? Porque quando você vai clarear o cabelo, o que é clarear o cabelo? Clarear o cabelo. Vamos lá. Clarear o cabelo é você retirar o pigmento natural. É você retirar o pigmento artificial também. Então você pega um cabelo lá, que é um cabelo que está com uma coloração na altura de 4, e você quer deixar loiro claríssimo. E aí você vai e bota o descolorante ali. E aí ele vai clareando, 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 você vai tirando pigmento, tirando pigmento, tirando pigmento,
E aí, a hora que você chega no final, o cabelo tá amarelo e alaranjado. Por que ele ficou amarelo e alaranjado? Porque você não clareou o suficiente para tirar o residual de cor amarela e alaranjada. E aí você vai correr atrás de matização, que é o quê? Para você neutralizar, você vai botar mais pigmento nesse cabelo, tá? Para você neutralizar esse amarelo e alaranjado. O que vai acontecer? Você tem vários problemas aqui da matização. Você vai perder tempo, você vai ter saturação de cor. O que é saturação de cor? Apesar de repente, o cabelo tá lá, saturação excessiva, né? Ah, o cabelo chegou, eu consegui fazer o cabelo chegar no 9, no 10. Mas você vai matizar esse cabelo, ele até pode estar no 9 ou no 10. Mas como você tem muito pigmento ali, porque você tem uma quantidade de pigmento para neutralizar esse alaranjado, né? A matização, não sei se você sabe, mas a matização não tira o alaranjado. Ele disfarça. Ele disfarça o alaranjado amarelado. Por isso que não dura. Então, não dura. Faz você gastar tempo. E essa saturação excessiva aqui de pigmento faz o cabelo ficar menos brilhante. Faz o cabelo ficar mais embaçado. Você não consegue ter uma cor limpa ali naquele cabelo. Outro problema da matização. Abre fundo. Se você está num cabelo natural, você vai ter abertura de fundo. Tá? Se você abre fundo, o que acontece? Você pega um cabelo natural, faz, aí você matiza. A matização, por mais que você use oxidante de 2 volumes, que seja, tá? Existe uma volumagem ali, existe uma oxidação desse fundo, e esse fundo vai tender, com o tempo, a desbotar, porque ele foi oxidado. E ele vai desbotar e vai ficar aquele fundo meio marronzado, meio marrom alaranjado. E aí a sua cliente vai voltar para retocar, o que vai acontecer? Não vai ser um retoque comum. Você vai ter que fazer correção de cor que você, né, um problema, né? Essa correção de cor é um problema que você criou. Então, a matização, ela tem um conteúdo em que eu falo sobre os motivos de não matizar, o porquê que você não deve matizar, o porquê que você deve conseguir o clareamento e conseguir a cor que você quer sem matizar. E a principal coisa para você conseguir um loiro claríssimo, sem precisar matizar esse cabelo, sem alaranjado, sem amarelado, é você entender como que você faz para clarear o máximo possível. Porque se você clareia bem, amarelo e alaranjado não sobram como residual de cor. E o fundo de clareamento, muita gente estuda fundo de clareamento. Não, porque o fundo de clareamento na altura, decora, né? Na altura de 7 é tal, na altura de 8 é tal, na altura... Tem decoradinho. E eu sinto lhe dizer, mas o fundo de clareamento, ele tem variações de acordo com a genética, de acordo com o histórico desse cabelo, de acordo com a região em que essa cliente vive, se tem alta incidência solar, baixa incidência solar. Então, o fundo de clareamento te ajuda no quê? O fundo de clareamento, você só precisa saber que existe, e que o fundo de clareamento é quase que toda vez uma cor quente. Mas, basicamente, você tem que entender que fundo de clareamento é residual de cor. É o quê? É a cor que você não conseguiu descolorir. É o pigmento que você não conseguiu tirar do cabelo. Então, você percebe que se você aprende a clarear bem, você vai precisar muito menos de matização. Não sei se você sabe, eu venho de uma família de cabeleireiros. E a minha mãe, ela tem o dom de fazer luzes, né? Ela tem o dom de clarear cabelo. Eu não tinha. Eu tive que aprender cientificamente essa parada de clarear cabelo. E ela, desde sempre, faz loiros claríssimos. E ela quase nunca matiza. Quase nunca. E ela faz os beges, ela faz os perolados, ela faz os super claros, ela faz os dourados, aquele dourado polido, aquele dourado bonito. Como? Controlando o clareamento. Né? Então, olha só. Isso tende a ser um grande obstáculo, e eu vou te mostrar o atalho para você não precisar usar a matização. Quando a gente fala assim, mas sabe o que é, Felipe? Meu problema é o produto que eu uso. É o meu descolorante. É o meu descolorante o problema. E aqui eu vou dizer para você, qualquer descolorante... Né, eu tenho um curso que eu dou que é completo, que é focado em loiro difícil, que é o Master Blonde. E lá
eu falo que você pode fazer o loiro claríssimo, 100% saudável, com os produtos que você já tem. Se você tem um descolorante que fala que clareia até 8 tons, por exemplo, ou 7 tons, né? Tem muitos, até 7 tons, até 8 tons. É porque ele tem esse potencial, né? Geralmente vai ter esse potencial. Seu problema não é o descolorante. Não é o descolorante que está fazendo você não conseguir clarear. Ah, Felipe, o problema é que eu não sei usar oxidante. Geralmente o seu problema também não é o oxidante. Às vezes é. Eu vou te explicar qual que é a função do oxidante no clareamento, mas não é a marca do oxidante que você está usando que é o problema. Pode ser a volumagem? Pode ser. Vamos explorar isso aqui um pouco, tá? Então, o guia do clareamento, por que eu resolvi fazer essa aula, essa live? Porque quando você entender clareamento e conseguir clarear mais, você focar tempo, energia e dinheiro no clareamento e parar de ficar focando em como matizar melhor, em como tonalizar melhor, aí você vai realmente conseguir entregar um loiro claríssimo. Parece óbvio, né? Mas o que eu mais vejo é, meu Deus, o cabelo da minha cliente ficou amarelo, o que eu faço? Aí vem centenas de comentários. Faz isso, faz aquilo. Meu Deus, o cabelo da cliente ficou alaranjado, o que eu faço? Mas eu vejo pouquíssimas pessoas perguntando como eu faço para clarear mais, para conseguir um clareamento mais consistente, para conseguir um clareamento maior. E essa é a pergunta certa. E é essa a pergunta que eu vou responder. Vamos lá, ó. O oxidante, vou dar uma pincelada em oxidante, tá? Porque o oxidante é realmente muito simples. O oxidante, ele é responsável pela velocidade de reação. Você tem que entender que, quando você faz um clareamento, existe uma reação química entre o descolorante e o cabelo. E o oxidante é aquilo que vai dar a velocidade dessa reação. Então, quanto maior a volumagem do oxidante, isso quer dizer que é maior a concentração de oxigênio nessa parada. E o oxigênio, ele, né, é um oxidante, é ele que faz a oxidação para conseguir arrancar ali os pigmentos do cabelo. Quanto maior a volumagem, maior a velocidade. E quanto menor a volumagem, menor a velocidade. Parece óbvio. Aí você vai falar assim, pô, mas para eu clarear muitos tons, eu preciso usar uma volumagem muito alta. Não necessariamente. Se você tem uma técnica de aplicação, uma técnica de clareamento consistente, você consegue aproveitar tudo que um oxidante pode dar, tudo que um descolorante pode dar. Você pode clarear múltiplos tons a mais do que você consegue clarear com a mesma coisa que você usa hoje. E por que eu estou dizendo isso? Porque a velocidade é diferente de quantos tons clareia. Sabe por quê? Ó, o descolorante, ele tem uma parada que é o seguinte. Ele tem uma curva, é chamado de curva de clareamento, curva de potência de clareamento. Então, quando você mistura o descolorante com o oxidante, ele começa a clarear o cabelo. E ele começa clareando fortemente. E aí você vai deixando, conforme o passar do tempo, ó, o descolorante vai perdendo a potência de clareamento. Isso aqui é tempo. Conforme o tempo passa, o clareamento diminui. Então, quando você tem um oxidante que é menos veloz, ou seja, tem uma volumagem mais baixa, vamos supor um oxidante de 10 volumes. Ele diminui essa velocidade de clareamento aqui do cabelo, fazendo com que você não consiga todo o potencial. Como ele é mais lento para clarear,
né, um 10 volumes, ele é lento para clarear. Você vai demorar mais para clarear, só isso. Só que o que acontece? Se você demorar demais, você vai chegar aqui no ponto que o descolorante vai parar de clarear. E aí vamos supor que você quer ir do 5 para o 10, ou vamos pôr aqui, ó, do 4 para o 10, você quer abrir quanto? 6 tons. Se você quer abrir 6 tons e você pega um oxidante de baixa velocidade, você percebe, ó, que com o tempo o descolorante perdeu o potencial de clareamento dele. Então, se você demorar demais para clarear, você não vai conseguir absorver tudo o que o descolorante pode clarear. É por isso que a gente aumenta um pouco a volumagem, para acelerar isso daí. Por exemplo, muita gente fala, o cabelo está poroso, então eu preciso usar 10 volumes ou 20 volumes. Eu diria, aqui eu vou arriscar confessar para vocês uma coisa que eu confesso só dentro do Master Blonde, que é o seguinte: se um cabelo está danificado, aí é que eu quero, danificado, ou poroso, ou enfim, ou é muito fino, muito frágil, aí é que eu quero usar uma volumagem maior. Aí é que eu quero acelerar essa reação, para que eu consiga clarear o mais rápido possível e consiga tirar o descolorante de estar ali destruindo o cabelo o mais rápido possível. Porque se você, mesmo que você use 10 volumes, você está diminuindo a velocidade. Você não vai necessariamente diminuindo a agressividade do cabelo. É claro que se você usar 30 volumes e 10 volumes e deixar ao mesmo tempo as duas misturas no mesmo cabelo, o de 30 volumes vai destruir mais? Sim, porque a reação é mais acelerada. Mas o grande lance é que quando você usa 30 volumes, 40 volumes, você tem que entender que você está acelerando aquela parada. Então, se você deixa 40 minutos ou 1h30 com 10 volumes, se você deixa 1h30 com 10 volumes, com 30 volumes, você vai deixar meia hora, 40 minutos para ter a mesma profundidade de clareamento. O oxidante tem que entender que é velocidade. Não é só ele que dá agressividade. Não é se é alta volumagem ou baixa volumagem que você vai destruir o cabelo, você vai clarear mais. Ele vai te dar velocidade de reação. Se você bobear num oxidante de 40 volumes, você vai destruir mais? Vai, por quê? Porque é mais acelerado. Se bobear, você vai clarear demais, né? Caso você não queira clarear tanto, vai. Mas aí é que tá. Quando você entende que oxidante é velocidade, você controla isso. Aí muita gente pergunta, Felipe, para eu ir do 4 para o 10, então eu tenho que usar 40 volumes? Não é isso que eu estou falando. Você tem que entender que você está mexendo com velocidade. Você tem a velocidade 1, que é 10 volumes, a velocidade 2, que é 20 volumes, a velocidade 3, que é 30 volumes, a velocidade 4, que é 40 volumes. Que velocidade você quer usar? E cada caso vai ser um caso. Você percebe? Isso é ser profissional de mecha, isso é ser profissional de loiro, isso é ser cabeleireiro profissional. E não, meu Deus, Felipe, nesse cabelo aqui eu uso 10, 20, 30 ou 40. Beleza, eu te falo qual que você usa nesse cabelo. E o próximo cabelo? Eu não vou estar no seu ombro para te soprar toda hora que oxidante que você vai usar. Você precisa entender que é velocidade. Quando você quer mais velocidade, maior velocidade. Menor velocidade, tá nada. Dito tudo isso, quando você entra, tá? Você entende essa questão de velocidade. E aí, existe sim um padrão mais ou menos que estabelecido, tá? Você tem aqui, ó. Nossa, rabisquei tudo aqui. Vamos lá. 10 volumes. 20 volumes. Acho que aqui não vai caber. Não vai caber. Vamos pôr aqui. 10 volumes. 20 volumes. 30 volumes. 40 volumes. Tá? Com o descolorante, com o descolorante, você vai ter assim, ó. O descolorante, ele em média, ele tem ali um tempo de ação em que ele ainda tá clareando, que ele ainda tem poder de clareamento, que você ainda pode usar ele por volta de 90 minutos, tá? Isso é um tempo aí que eu gosto de estipular como tempo máximo. Então, 1h30, o descolorante no cabelo, ele ainda vai ter ação de clareamento. Depois disso, ele só está mais destruindo do que clareando. Felipe, mas é possível chegar no 10, do 4 para o 10, do 3 para o 10, com 90 minutos? É possível.
o que você tem que entender aqui, em 90 minutos, geralmente, a gente vai ter um clareamento assim, tá? Tô falando em cabelo que é colorido artificialmente. O cabelo natural, você pode ter um clareamento mais rápido, porque tem menos pigmento para ser retirado. Mas, geralmente, ó, com 10 volumes, a gente vai clarear até uns 2 ou 3 tons. Com 20 volumes, você vai clarear até 4 tons. Aqui não consegue chegar no 3 tons, eu duvido que chegue. Só se o cabelo já for claro. Com 30 volumes, nesse tempo, você vai chegar até 6 tons. E com 40 volumes, você pode chegar a clarear até 8 tons. Em 90 minutos. Isso aqui, o que eu estou colocando? Que é o máximo que a gente consegue chegar, tá? Com 90 minutos. É claro que dependendo da sua técnica de aplicação do descolorante, eu vou explicar isso aqui para você, você não consegue. Você pode não conseguir. Ou até mesmo conseguir um pouquinho a mais do que isso. Mas o que você tem que entender para a gente concluir o oxidante é o quê? Não é que o de 10 volumes clareia só até 10 tons. Não é ele que clareia, é o descolorante. É que o 10 volumes ele é tão lento que a hora que chegar no ponto que o descolorante não tem mais poder de clareamento, foi tão lenta a reação que ele só conseguiu clarear 2 tons. Entende? Então, se eu quero, quanto mais rápido eu quero ir, maior a volumagem. Quanto mais lento eu quero ir, menor a volumagem. Por exemplo, se eu pego um cabelo natural, na altura de 6, e a pessoa quer um moreno iluminado, tá? Eu vou tender a usar uma volumagem muito baixa porque eu quero controle desse clareamento. Como eu não quero ter que clarear demais e depois matizar o cabelo, eu quero já entregar a cor que a cliente quer, já entregar o cabelo moreno iluminado só com o clareamento, que eu faço? Eu uso 10 volumes, às vezes eu uso 6 volumes, algumas marcas que tem, né, os 6 volumes. Por quê? Porque eu quero que ele clareie bem lento, para eu poder parar no ponto em que a cor chegar onde eu quero chegar. Tá? Beleza? Então, você percebe que a sua TED, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro investidos tem que estar em, meu Deus, como eu clareio mais? No Master Blonde, por exemplo, eu ensino a CCAC, que é uma técnica que permite qualquer profissional clarear qualquer cabelo até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia. Se hoje em dia você pega um cabelo na altura de 4 e consegue ir só até o 6 ou 7, você vai conseguir fazer até o 9 ou 10. Só mudando a técnica de aplicação. Técnica de aplicação, você tá louco, Felipe? Não. E é aqui que entra o real guia definitivo do clareamento. Fica atento! Ó, e aí aqui eu vou para o que eu chamo de tripé. Vou por aqui, ó, guia do clareamento, tá? Então, olha só. O clareamento, como eu disse para você, é uma reação química. Uma reação química entre descolorante, oxidante e cabelo. Tá? Quanto melhor for essa reação química, maior é o clareamento. Então eu preciso te explicar como que funciona uma reação química, né? O que é que faz uma reação química acontecer? Bem resumidamente, a reação química de clareamento, ela acontece por causa do que eu chamo de tripé de reação química. E aqui eu vou desenhar um triângulo, que é muito mais fácil de desenhar do que um tripé, e o conceito é basicamente a mesma coisa, tá? E aqui eu só vou colocar aqui, ó, tripé. Para você ter plena reação química, o máximo de reação química possível, para você ter o máximo de clareamento possível, que é o que a gente quer. Porque se você tem problema com amarelo e alaranjado, você precisa clarear bastante. Você precisa clarear mais, você precisa de um poder de clareamento maior para tirar esses alaranjados, para conseguir clarear
e realmente fazer a remoção desses pigmentos. Então vamos lá, ó. É um tripé. O primeiro ponto para você ter reação química é tempo, né? A gente estava falando do tempo aqui. A reação química não é instantânea, ela precisa de um tempo para ela acontecer. Até aí tudo bem, né? O famoso tempo de pausa que a gente usa nas progressivas, o tempo da coloração, e você sabe que demora um tempo para o descolorante agir. Até aí nenhuma novidade. Mas o grande lance é a combinação desses três. O segundo ponto aqui que eu quero falar com você, para você ter uma reação química, é temperatura. E ó, quanto maior a temperatura, mais clareamento. Quanto menor a temperatura, menor o clareamento. Quando você pega um alimento, uma carne, um legume, você fez uma comida lá, tá? Se você deixa a comida no fogão, né? A galera almoçou, é almoço de domingo, né? Meu pai, ele gosta de cozinhar, eu também gosto de cozinhar. E uma vez por ano, 2 vezes por ano, a gente faz a nossa feijoada, tá? E só que a gente pega e faz um caldeirão de feijoada gigante, de 40 litros. Meu pai tem um caldeirão de 40 litros de feijoada, que é pra gente fazer a nossa feijoada anual. Nossa, sim, eu tô me colocando, né? Porque sempre foi meu pai que fez, a última eu ajudei ele a fazer. Mas tudo bem. O que acontece? Quando a gente faz essa feijoada, a gente faz no caldeirãozão. É óbvio, né? A gente faz isso para o quê? 10 pessoas no máximo. Um caldeirão de 40 litros de feijoada dá para muito mais do que 10 pessoas. Só que como a gente gosta muito de feijoada, o que a gente faz? Tem esse caldeirãozão, fica lá no fogão, a gente almoça, a gente janta nesse dia. Só que o que acontece? Se você deixa um bruta caldeirão de feijoada em cima do fogão, qual que é a tendência dessa feijoada se ficar ali 2, 3 dias? Ela estraga. E o alimento que estraga nada mais é do que são reações ali enfim, alguns micro-organismos ali e tal. Mas existe essa reação também de oxidação da parada. E o que a gente faz quando o que a gente faz então para conservar essa feijoada que ficou maravilhosa? Meu Deus do céu, eu preciso comer essa feijoada, sei lá, um mês seguido todo dia. O que a gente faz? Já deve estar sabendo. A gente pega essa feijoada, coloca em potes e freezer. A gente congela. Porque quando você diminui muito a temperatura, você trava a reação química. Se você trava a reação química, a feijoada não estraga. Ou demora muito mais tempo para estragar. Um alimento congelado pode ficar, geralmente ele pode ficar até 6 meses. Não dura 6 meses essa feijoada congelada, não. Mas, enfim. O que acontece, então? Se você está num ambiente frio, se o ar-condicionado está batendo em cima de você, se você trabalha no sul do país ou trabalha na Europa, que é mais frio, e de repente o ambiente do salão ali em volta da cabeça da sua cliente está frio, você não vai ter aceleração de reação. Você não vai ter clareamento. A reação química não vai acontecer na velocidade que deveria. Você vai ter menos clareamento. Então a gente usa calor, Felipe? Eu uso quando precisa. No meu salão, minha cadeira ficava bem embaixo do ar-condicionado. Porque ficava. Porque a galera não aguenta, né? Porque ia começar um trabalho de luz, eu desligava o ar. Só que o ar estava em cima de mim, mas ele, né, gela o resto. E aqui, a cidade aqui de Ribeirão Preto, onde está o meu salão, é extremamente quente. Então a galera morria de calor. Enfim. Você precisa controlar essa temperatura. E se está muito frio, posso botar calor? Pode. Só tem que tomar cuidado. Porque se você esquenta demais, você acelera demais. E você não só acelera demais o clareamento, mas você acelera demais a destruição. Então você tem que ter um equilíbrio de temperatura. A temperatura ideal é uma temperatura, né, em ciência a gente chama de CNTP.
Condições normais de temperatura e pressão. Qual que é a condição normal de temperatura? 25 graus Celsius, 25 e 27 graus Celsius. Felipe, eu vou precisar ficar medindo a temperatura? Não, você vai sentir. Se você está com frio, se tá mais frio, se tem ar-condicionado, se o clima está mais ameno, você olha para você e fala, será que eu usaria a manga comprida agora sem sentir calor? É que está frio. Então, e principalmente quando você vê um cabelo mais difícil, você pode adicionar a temperatura? Pode. Pode pôr uma touca daquelas que tem uns tubões assim, que você engata um secador ali. Você pode esquentar com o próprio secador? Pode. Com o secador, né, com difusor e tal. Usa sempre temperatura morna e pouco vento, né? Porque o vento atrapalha um pouco. Então você pode ter esse aquecimento. Mas não vai me fazer o absurdo que eu já vi aí na internet, hein? Não vai me pegar a chapinha e botar no papel que está com descolorante. Isso aí é pedir para você derrubar o cabelo do teu cliente. Pelo amor de Deus, é um pouco mais quente. É você dar uma leve aquecida se o ambiente está frio. Não vai me botar chapinha, pelo amor de Deus. Beleza? Pacto aqui, sem chapinha para clarear. E agora, a coisa que é o ponto mais cego, que é o terceiro pé desse tripé aqui. Mais sério por quê? Porque é o principal. Você pode ter a temperatura do, sei lá, você pode ter 100 graus Celsius ali. Meter a chapinha no cabelo. Pode deixar um ano. Se você não tem contato, não adianta a maior temperatura do mundo, nem o maior tempo do mundo. O que é contato, Felipe? Contato é o seguinte. Vou falar, parece bem óbvio. Mas tem algumas coisas que atrapalham isso que não são observadas, tá? Você tem a superfície do cabelo aqui. Se você tem um descolorante e o descolorante não encostar no cabelo, não tem reação química. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitos erros, né? Quando o meu aluno, minha aluna Master Blonde, entra no Master Blonde e coloca lá a filmagem das primeiras vezes que ela tenta aplicar o método, tem alguns erros muito comuns, por exemplo. Usa pouco produto. Você usa pouco produto, você não tem produto suficiente para encostar em toda a extensão do fio. Outro ponto é, o fio de cabelo é cilíndrico, ele é tipo circular. E aí você pega e passa descolorante em cima, passa descolorante embaixo, algumas pessoas passam descolorante embaixo, mas o meio aqui, ó, fica sem contato. E se não tem contato, não tem reação química. Se não tem reação química, não tem clareamento. É aí que eu entro na parada de técnica de aplicação. Muita gente vai atrás, quando quer fazer loiro, vai atrás do quê? Preciso entender colorimetria. Preciso saber como que eu divido. Preciso saber como puxa da touca. Preciso aprender o papel, como é que dobra. Mas pouquíssimas pessoas se preocupam em como espalhar direito o descolorante no cabelo. Fora isso, que a gente não pega, né, fio por fio para aplicar. Lógico que não. Você pega o quê, ó? Né, se você pegar a mecha que está aqui, a mecha, e olhar ela microscopicamente assim, o que você vai ter? Você vai ter um monte de fios, né, a mecha. Você vai ter um sanduíche ali de fios, né? Várias camadas de fios de cabelo sobrepostas. E aí o que acontece? Você vem com o descolorante, põe por cima, põe por baixo, muitas vezes falta quantidade, mas e o que está aqui no meio, galera? O que está aqui nas camadas do meio, eles podem não estar recebendo contato direto. É por isso que a cor das luzes muitas vezes não fica uniforme. Ficou mais claro na raiz e o meio não ficou tão claro, senão a ponta não clareou, senão a raiz não clareou. Por quê? Porque você não deu contato. Para você dar contato, você tem que fazer o descolorante e encostar em todos os pontos de todos os fios de cabelo. Porque sem contato, não adianta temperatura e tempo. Você pode estar com a frigideira lá, tinindo lá no fogão.
Tininho. Você ligou e deixou a frigideira 1 hora lá. Tá saindo fumaça, não tem nada na frigideira. Se você pega o ovo, quebra o ovo, e enquanto o ovo não encosta na frigideira, ele não começa a fritar. Se você pega um copo com água e você vai fazer, né, aquele sal de fruta, sonrisal, enquanto você não encosta a pastilhinha ou o pozinho ou o que quer que seja, enquanto você não encosta na água, ele não começa a efervescer, ele só vai efervescer quando você encosta na água. E se você pegar um sonrisal e colocar só metade para dentro da água e metade para fora, o que vai acontecer? Ele vai efervescer metade e a outra metade vai ficar na sua mão. Então parece óbvio, mas não é. Muita gente peca aqui no contato. E o contato é, na minha opinião, mais importante. Outro ponto que atrapalha o contato. Quando você tem o cabelo aqui, ó, tem uma substância que chama derivados do petróleo. Tá? Derivados do petróleo são ativos encontrados em produtos cosméticos, em leave-ins, em máscaras, em shampoos, tá? Em óleos. São derivados do petróleo. São substâncias que elas aderem no fio e elas meio que ficam ali impregnadas, né? E quando você vem com o descolorante todo boladão, mesmo que você tenha uma aplicação consistente, uma aplicação excepcional, essa parada bloqueia a ação do descolorante. Ele não deixa uma coisa encostar na outra. Sabe quando teve uma vez que eu fui viajar com a minha esposa e a gente ficou num hotel com essa história aí né, dessa pandemia, etc. A gente ficou num hotel e aí a gente foi no restaurante e a gente foi tomar o café da manhã, tá? E aí tem lá, né? Nesse hotel o copo ficava ali e tal, a gente pegava o copo para pegar um suco de laranja e o que a gente fez? O que a minha esposa fez, a Bia fez? Ela foi lá para tirar o suco e por causa dessa história toda eles estão colocando um pedacinho de plástico filme assim, sabe? Na borda, né? Aqui por cima aqui assim, né? Que eles higienizam e colocam e isolam aqui com coisa. Só que tava tão esticadinho esse plástico filme que a pessoa a Bia foi colocar embaixo assim, ligou a bateria do suco de laranja e ela não tinha visto que tava aquilo lá. E o que eu quero dizer com isso? É como se fosse isso, do mesmo jeito que o papel filme, né? Que o filme plástico, aqueles filmes plásticos de PVC não deixou o suco entrar dentro do copo, o derivado de petróleo, ele forma tipo um filme assim. Inclusive o filme plástico, né, o filme de PVC é derivado do petróleo também, por isso que ele isola a água. Ele isola praticamente tudo. Então os derivados do petróleo, presentes em cosméticos, eles vão causar eles vão deixar essa película no fio e não vão deixar o descolorante ter contato. Então, além de você ter uma aplicação consistente, tem que eliminar esse nosso querido inimigo. Tá? Eu falo muito sobre derivado de petróleo em outros conteúdos meus e vou falar ainda muito sobre isso, que é uma parada que atrapalha demais o nosso trabalho com loiro. Mais atrapalha, na verdade. Então, ó, em suma, toma cuidado com a temperatura, não deixa ser muito frio, também não esquenta demais, então mantenha ali uma temperatura ambiente que seja quentinho, digamos assim, morninho, tá? Presta atenção no contato, espalha direito essa parada, para de economizar produto na hora de aplicar, para de economizar descolorante na hora de aplicar. A hora de economizar com o produto é a hora que você compra o produto. É preferível você comprar um descolorante ou um oxidante mais barato, já que você quer economizar, se for o seu intuito economizar, do que você economizar na quantidade de produto que você vai fazer. Tá? Porque é isso que pode não estar deixando você clarear. E olha só que interessante. Quando você equaliza, quando você tem uma equalização bacana de temperatura e contato, você diminui o tempo de clareamento drasticamente, ou seja, você aproveita o máximo de potencial de clareamento do seu descolorante
E consegue, sim, sair de um 2 ou 3 para um 10. Isso não sei o que estou falando, são centenas e centenas e centenas de resultados de alunos e alunas minhas. Beleza, galera? Então é isso. Guia definitivo do clareamento. Vamos que vamos. Eu vou ficar aqui até um nosso próximo encontro, uma próxima vez que a gente se encontrar por aqui. Eu espero ter te ajudado. Queria pedir para você curtir aí o canal, curtir esse vídeo, compartilhar se você achou que te ajudou e comentar qual a sua dúvida, como te ajudou, como não te ajudou. Beleza, galera? Então até a próxima. Um grande abraço e sucesso sempre!